Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que chegamos mais uma vez para compartilhar da Palavra de Deus nesse dia 18 de fevereiro. Olha, já estamos no dia 18, hein? Já pensou? O tempo passou, nós já estamos no dia 18 de fevereiro de 2021, nesta quinta-feira. Então, eu quero dar aí a minha saudação e que você possa estar aí ligadinho aquilo que Deus tem para dizer a você, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós estamos com o programa Dormindo com Deus. Dormindo com Deus. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 23h15. Mas eu tenho um bom anúncio para te dar. Você que costuma dormir mais cedo, a partir de segunda, não amanhã, a partir de segunda-feira, nós vamos diminuir 45 minutos no nosso horário, indo a 10h30. Tem pessoas que têm me pedido, pastor, está bastante tarde, será que pode ser um pouco mais cedo? Claro, não tem problema. Será mais cedo por aqueles que dormem mais cedo e aqueles que acordam cedo vão poder estar ligadinho à nossa programação. Mas amanhã ainda é 23h15, como hoje. Segunda será 22h30. A Rita que está aí nos assistindo está preocupada aí se o horário vai dar. Vai dar sim, claro que vai dar para que a gente possa estar juntinhos aprendendo a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu tenho a certeza que vai ficar mais fácil e cômodo talvez para você descansar. Lembrando que o nosso lema do Dormindo com Deus é: durma em paz, porque aquele que te guarda não dorme. Ele está sempre aí bem ativo na sua e na minha vida. E enquanto alguns estão chegando, eu vou ler aqui a nossa ilustração. Eu vou aqui fazer com que a gente pare um pouquinho para pensar a respeito da nossa ilustração para que você possa dormir. O título dessa ilustração é A Ovelha Doente. A Ovelha Doente. Certo homem que viajava pelos Estados Unidos soube que existia um pastor que ainda mantinha o hábito de chamar as suas ovelhas pelo nome. E foi ter com esse pastor, não um pastor como eu, de pessoas, mas de ovelha. E ele então disse assim: permita-me vestir as suas roupas e tomar o seu bordão, e então eu vou chamar as ovelhas para virem a mim. E o pastor permitiu. E o estrangeiro começou a chamar a ovelha. Mina, Mina. Mina era o nome de uma das ovelhas. E começou a chamar. Porém o rebanho pôs-se em fuga, apesar dele ter a roupa e o cheiro do homem. Nenhuma quis seguir quando esse estrangeiro chamava. Replicou o pastor quando ele disse: olha, nenhuma me seguirá quando eu chamar? O pastor então disse: sim, senhor, algumas ovelhas o seguirão. As ovelhas doentes seguem a qualquer pessoa. As ovelhas doentes seguem a qualquer pessoa. Todos nós somos ovelhas. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo ele sendo pastor de ovelhas, ele tinha um pastor maior que era o Senhor. Nós precisamos estar atentos à voz desse grande pastor e segui-lo em nome de Jesus.
Amém? Muito bem, estamos vendo os milagres do Senhor Jesus. Eles são divididos. Os milagres de Jesus são realizados na natureza, são realizados curas físicas, milagres de expulsão de demônio, milagres de multiplicação e os milagres que se tratam da ressurreição. Nós estamos vendo milagres da natureza. Hoje nós vamos olhar justamente as redes sendo cheias de peixe em dois momentos. Um momento de Lucas 5, de 1 a 11, é chamada a pesca maravilhosa, a primeira, e a segunda de João 21, de 1 a 14. Hoje nós vamos olhar a de João 21, de 1 a 14, ok? Vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer em nome do Senhor Jesus. Eu acho que eu vou sentar um pouquinho aqui, fiquei muito baixo, né? Deixa eu dar uma mudada aqui, peraí um pouquinho, porque eu estava no culto até agora mesmo, estou um pouquinho cansado com as pernas. Aí deu certo, ficou bom. Então eu vou sentar no banco aqui para que a gente possa ir para João, capítulo de número 21, verso de 1 até o verso de número 14. Vou ler, você acompanhe. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim o fizeram. E já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia o que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Queridos, quando nós olhamos para esse texto no capítulo de número 21 de João, nós vemos que Jesus já havia morrido e ressuscitado. E então Pedro diz aos companheiros, aos discípulos, que ele iria pescar. Vou pescar. Parece que aquele chamado que ele teve da primeira pescaria agora havia se esquecido, depois que Jesus, então,
havia morrido e ressuscitado. Parece que é um homem decepcionado, alguém que já não tinha tanta expectativa e resolveu voltar o caminho que ele já tinha saído dele. Depois de 3 anos ele quer voltar. Vou pescar. E os discípulos todos foram com ele. Há uma tendência de, quando as coisas parecem estarem obscuras na nossa vida, de nós queremos voltar o caminho. Queremos andar ao contrário, ou voltar tudo aquilo que nós já andamos lá da frente. Pedro resolve quase que dar os passos de novo em direção à sua empresa, aos seus negócios, e disse: vou pescar. E os seus companheiros foram com ele. A primeira lição que a gente aprende aqui é nunca voltar da onde Jesus nos tirou. O Senhor Jesus estava ali para restaurar a Pedro e os discípulos no ministério que o Senhor havia os chamado para fazer. Muitas vezes, quando as coisas vão acontecendo, nós abandonamos. Talvez nessa pandemia tenha abandonado aquilo que o Senhor chamou você para fazer. E a vontade, depois de tantos embates, talvez, é de voltar, de querer fazer o que fazia antes. E, na verdade, querido, Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. Ele sabe de onde nos tirou, de onde nos chamou e para onde estaremos indo. Hoje, à noite, ali na mensagem, nós olhamos para Pedro, que vai para o templo Formosa, onde está um paralítico. E o paralítico estende a mão, pede a esmola. Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Olha, impressionante, porque se Pedro tivesse voltado para os seus afazeres de pescador, jamais teria tido uma experiência como aquela na entrada do templo. Também assim é comigo e com você. Talvez algumas situações da sua vida você está pensando em voltar, dar os passos contrários. Mas o Senhor te chama nessa noite para que você não desista, para que você levante a cabeça e, em nome de Jesus, dar uma segunda chance. Os discípulos já tinham trabalhado a noite toda e não tinham conseguido 40, ou essa parte do braço, 48, 49 centímetros, é considerado como 50 centímetros. 100 metros da praia. Possivelmente, não é comum ter peixes tão próximos à praia. E o texto diz que eram 153 grandes peixes. É mais fácil ter na beira da praia peixes pequenos e não grandes. Mas eles estavam voltando, Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Disseram: tem nada, não pescamos nada. E jogue a rede do lado direito. E então eles pegaram 153 grandes peixes. Vem então essa segunda lição, nova ordem de lançar a rede. De manhã cedo, quando estavam voltando da pescaria frustrada, Jesus está na praia e é pedido para que eles então joguem novamente a rede. Agora não precisava ir ao mar lá adiante, ali, próximo, muito próximo, nós encontramos que eles então jogam a rede. E através dessa palavra que Jesus deu,
houve abundância. O texto diz que foram 153 grandes peixes. Olha, o Senhor, Ele sempre nos dá nova direção. Talvez quando estamos exaustos, cansados, talvez é assim que você está. O Senhor nos dá nova direção, nova ordem. Direção nova. Mesmo que você já tenha trabalhado muito, Ele dá, então, a ordem para si mesmo lançarem a rede. E aqui tem essa segunda lição especial em nome do Senhor Jesus. Talvez as frustrações são grandes até aqui, mas o Senhor está dizendo que está próximo, está bem aí ao seu lado. As conquistas estão bem aí ao seu lado. Não desista agora, não vire as costas agora. Esse é um tempo especial para que você, em nome do Senhor Jesus, consiga obter a bênção pela qual você tanto trabalhou. Terceira lição especial desse milagre da natureza é que no verso 7 até o verso de número 8, quando os discípulos viram o resultado da pesca, o discípulo amado, possivelmente o mesmo que escreveu João, disse a Pedro: é o Senhor. Veja que o discípulo amado disse a Pedro: é o Senhor. E aqui nós encontramos que o amor é capaz de reconhecer Jesus. O amor é capaz de reconhecer a presença de Jesus nas coisas que acontecem na vida. Você é capaz de reconhecer a presença de Jesus nas coisas que acontecem na sua vida? Deixe-me aqui contar o que ocorreu hoje e usá-lo como ilustração. Pedi oração porque o Eduardo ia fazer a cirurgia amanhã. E ele chegou ali na PUC, fez os exames e a pessoa perguntou assim: você está tomando aquele remédio há mais de 5 dias, assim, assim, assim? O Eduardo disse: que remédio, que receita? Resumindo, não foi possível ele se internar para fazer a cirurgia amanhã, ficou para a semana que vem. Mas o Eduardo não estava triste, nem abatido porque a cirurgia não aconteceu. O importante é reconhecer que Deus está no controle de tudo. E o amor ao Senhor faz-nos reconhecer a presença de Deus nas coisas que acontecem na nossa vida. E nada na nossa vida acontece por acaso. Precisamos reconhecer ao Senhor. Pedro estava despido, ele se veste, coloca roupa, pula na água e agora descobre a presença de Jesus, que ele estava ali na praia. É impressionante que então ele, que antes não havia visto ou não havia percebido a pessoa do Senhor, agora ele reconhece. E que a pescaria fez com que ele pudesse talvez lembrar do seu chamado lá na primeira pescaria. E agora eles vêm arrastando os grandes peixes. Você reconhece Jesus nos mínimos detalhes na sua vida? Outra lição preciosa agora, quarta, a celebração da ceia presidida por Jesus, que une todos. Chegando à praia, descobre que Jesus já tinha preparado uma refeição, com pão e peixe assado nas brasas. Jesus manda trazer mais peixes, para que eles pudessem, então, comer. É impressionante que você já ouviu essa expressão: enquanto está indo, o outro já está voltando com a rapadura. Já ouviu essa expressão? Quando você vem vindo, eu já estou voltando com a rapadura. Enquanto você está trazendo a cana, eu já estou
pronto com a rapadura. Parece que o Senhor vai à nossa frente, abrindo completamente o caminho para que eu e você possa passar. Você entende que o Senhor prepara o caminho para mim e para você? Prepara. Às vezes Ele prepara uma pessoa, uma situação, e por causa dessa situação nos livra de acidente, nos livra de coisas. A gente não entende na hora, fica meio bravo, achando que por não acontecer aquilo que estava programado, que Deus está contra nós ou que Jesus esqueceu de nós. Na verdade, Jesus está nos livrando. Ele está sempre à frente. Você pode contar com Deus à frente, abrindo completamente o caminho. Quando chegou lá, o peixe já estava assado, filho. E ainda compartilharam um pouco do peixe que haviam pego para que então pudesse fazer juntos aquela refeição. Jesus presidindo aquela refeição, Jesus presidindo a nossa vida, Jesus coordenando os nossos passos. Você pode ver e entender que Deus vai à frente. A música da Cassiane diz que Deus vai à frente, abrindo o caminho. Ele sabe da nossa fome, sabe da nossa sede. Os discípulos estavam com fome. A noite toda já tinha pão. Impressionante, faço até a pergunta. Onde que Jesus, que padaria que Jesus foi, que o pão já estava logo cedo preparado? Só o Senhor para fazer com que isso aconteça na nossa vida. Deus está na frente da minha e da sua vida, preparando todas as coisas para nós. Capítulo 21, verso 15 até o verso de número 19, não fizemos a leitura, o tempo é curto, mas encontramos aqui outra lição especial. Logo depois disso, tudo acontecendo, vemos que o amor no centro da missão. Termina a refeição, Jesus chama Pedro e pergunta 3 vezes: você me ama? Você me ama? 3 vezes, porque foi 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Depois de 3 respostas afirmativas, Pedro recebe a missão de tomar conta das ovelhas. Jesus não perguntou se Pedro tinha estudado exegese, teologia, moral ou direito, nada disso. Ele perguntou a Pedro: você me ama? Foi nessa hora que Pedro se tornou também o discípulo amado. O amor em primeiro lugar. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Você ama o Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força. Então é a hora de dividir esse amor, apacentando ovelhas, dividir esse amor, auxiliando, sendo instrumento de Deus. Como eu disse na mensagem, Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. E nessa ida, olha uma ovelha que desde o seu nascimento era paralítico. E veja que a igreja, Pedro e João, os dois, supera a expectativa daquele paralítico. Ele apacenta. Eles dizem: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O amor no centro da missão. Você ama o Senhor. Você ama a igreja do Senhor. Você ama a obra do Senhor. Então,
faça parte com alegria em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, que nessa noite essa mensagem possa fazer parte da sua vida. Antes de você dormir, que você possa pensar naquilo que Deus está falando com você, em nome de Jesus. Nós vamos orar, temos muitos pedidos de oração. A irmã Alda pede pela sua família, pela sua filha Cláudia, que está com Covid, junto com o seu genro, e nós precisamos estar orando por eles em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir que você possa estar clamando por ela, em nome do Senhor Jesus, para que Deus dê forças a ela, que ela tem ajudado a sua filha, o seu genro, a dona Josefina, clamando por ela em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja firme ali ao lado desta família. Quero pedir que você ore também pelo seu Aloísio, é o pai da minha vizinha aqui, para que o Senhor tenha misericórdia e dê oportunidade para ele estar mais tempo na presença do Senhor enquanto a vida, lembrar dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar, ó Deus, sobre a nossa vida. Em especial lembro, ó Deus, da dona Josefina, em nome de Jesus, da sua família. Quero lembrar também, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com a dona Maria, mãe do Marcos Aboto, que o Senhor possa estar sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. A dona Antonieta, mamãe do Valdir, clamo por ela, em nome do Senhor. Seu Aloísio, que o Senhor coloque as suas mãos de poder sobre a vida dele, curando, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos que o Senhor está no controle e o Eduardo, ó Deus, está na tua presença. E nós, ó Deus, louvamos ao Senhor pela vida dele, porque a cirurgia não aconteceu, porque no horário e no tempo do Senhor as coisas acontecerão. Cremos nisso, ó Deus, em nome de Jesus. Também eu clamo agora, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que está ouvindo. Que o Senhor dê uma noite de paz, uma noite de descanso em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa dar, ó Deus, forças para que cada um encare um novo dia, amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Quero lembrar você que na segunda-feira nós vamos começar o programa 10h30. Quem sabe facilita, talvez você é um daqueles que dorme muito tarde, mas 10h30 na segunda-feira. Amanhã ainda às 11h15, mas na segunda começamos a semana um pouquinho mais cedo. Quem sabe você, assim como eu, se encaixamos no melhor horário, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz e de descanso, lembrando que você possa dormir em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme, está contigo em cada momento. Deus abençoe e até mais.